Como eu havia comentado com vocês, o teodolito ele serve para medir distâncias verticais e horizontais. Neste caso, a gente vai determinar a distância horizontal daqui até a caixa d'água do ciclo básico, certo? Então, temos aqui uma representação do que a gente vai ter. Para a gente poder determinar a distância daqui até a caixa d'água, a gente precisa de pares de teodolito, correto? Existe um mapa desses pares, quem é o teodolito 5, quem é o teodolito 6, quem é o 1, quem é o 2. Tem tanto no explicação, como tem também um mapinha que vocês vão receber. É importante ser esses pares de teodolito porque eu preciso da distância entre os teodolitos para formar esse triângulo, certo? Então a gente vai utilizar a lei dos senos. Com a lei dos senos a gente vai conseguir determinar qual é a distância horizontal daqui até a caixa d'água do ciclo básico, certo? Para isso a gente não vai mais utilizar o ângulo vertical, mas sim a gente vai utilizar o ângulo horizontal. Então observa que o teodolito ele consegue girar sobre o seu eixo. Se você olhar aqui dentro, existe ângulos, 170 graus, 160 graus, 150 graus. Então a gente consegue medir esses ângulos horizontais de deslocamento. O primeiro ponto que a gente precisa obter são os ângulos aqui da base, que a gente nomeou como A e B. Então eu preciso desses ângulos da base. Vou ensinar agora como obter esses ângulos da base. Depois, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, a gente vai conseguir determinar o ângulo C. E aí, usando a lei dos senos, a gente consegue determinar quais são os lados do triângulo. Sabendo este lado aqui, a gente consegue determinar os outros dois, correto? Como é que a gente consegue medir o ângulo A? O primeiro passo que você vai ter que fazer são os pares de teodolito. Então imagina aqui o teodolito 1 e 2, você vai apontar para ele, certo? Você aponta para o teodolito e vai anotar esse valor, certo? Então existe todo um roteiro que vocês podem seguir aqui. Então, ó, aponte o teodolito 6 na direção do teodolito 5. Anote o ângulo Q. Aponte o teodolito 5 na direção do teodolito 6. Aponte o ângulo R. Então, seja, esse teodolito tem que apontar para o outro e o outro apontar para esse, certo? E anotar os valores de cada um. Feito isso, vocês vão pegar o teodolito e apontar para a caixa d'água do ciclo básico, certo? Mesma coisa com o outro teodolito. Então, apontaram um para o outro e os dois apontaram para a caixa d'água. Aí vocês vão, ó, aponte o teodolito 6 na direção da caixa d'água, anote o valor. Aponte o teodolito 5 na direção da caixa d'água, anote o valor. E aí o que vocês vão fazer? Para a gente determinar qual foi este ângulo, qual foi a variação angular que ocorreu com o teodolito, a gente basicamente tem que subtrair os dois ângulos, certo? Então a gente pega o ângulo S, esse último que a gente mediu, e subtrai do ângulo inicial. Então tinha um ângulo lá quando a gente estava apontando para o teodolito. Quando eu estou apontando para a caixa d'água tem outro ângulo e eu vou subtrair esses dois ângulos, certo? Vai fazer isso para esse teodolito, vai fazer isso para o outro teodolito, certo? Feito isso, nós determinamos qual é o ângulo A e qual é o ângulo B, certo? Tendo esses dois ângulos, a soma dos ângulos internos tem que ser 180, a gente vai encontrar o ângulo C. Geralmente esse ângulo C ele é muito pequeno, muito agudo, por causa que tá vendo esse triângulo lá na caixa d'água, vai ser absurdo. Então geralmente ele dá na ordem de 1 grau. Esse 1 grau é complicadinho porque na verdade a metade da menor divisão que a gente consegue no teodolito é de meio grau, então já está muito próximo do erro. Então vai dar um erro relativo aqui nas distâncias, mas o importante da atividade é exatamente também estudar essa questão de erro, mas visualizar que com apenas 2 teodolitos e distâncias absurdas a gente consegue determinar essas distâncias horizontais, né? Muitos gregos fizeram assim para determinar as distâncias de estrelas e planetas usando essa questão de triangulação em lei dos senos. Então ótimo, então a gente achou os dois ângulos A e B, encontramos o ângulo C porque a soma dos ângulos internos é 180. Feito isso, eu consigo aplicar a lei dos senos, certo? Eu preciso do ângulo C, como eu disse para vocês, aí próximo de 1 grau. Escolhe um dos dois ângulos, pode ser o A ou B, tanto faz, é uma igualdade, né? E aí a gente consegue determinar a distância x ou y. Nossa, mas e o seno desses ângulos? É meio complicado. A gente fornece uma tabelinha com o valor dos ângulos e dos seus respectivos senos, certo? Então a gente consegue nessa tabelinha pegar o valor do ângulo e aí a gente consegue encontrar a lei dos senos e basicamente a gente faz aqui uma multiplicaçãozinha
encontra o valor das distâncias, certo? Então observa que com 2 teodolitos eu consigo determinar distâncias horizontais. O teodolito ele é muito utilizado para medir essas distâncias horizontais e verticais para o pessoal de engenharia civil. O engenheiro civil utiliza muito teodolito. Claro que é um teodolito muito mais moderno comparado com os teodolitos que nós temos aqui na praça, mas a função geométrica é a mesma, ok?